Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are only. And when a man can smoke cigarettes, E quando um homem pode fumar um cigarro, and the doctors proving to him that thousands die every year from the cause, and can still puff away at cigarettes, it seems like there's something wrong with that man's mind. e os médicos provando para ele que milhares morrem cada ano por isso, e pode continuar fumando, isto parece que há algo errado com a mente daquele homem. And when a man has a mental shock, E quando um homem tem distúrbio mental, and he can't get himself together, what he's doing, e ele não pode se controlar no que está fazendo, he'll search every doctor's office there is in the country to find out what's wrong with him. ele procura todo o consultório médico que há no país para encontrar o que há de errado com ele. But then he'll stand at the bar No entanto, vai a um bar or in the car and drink till he's totally insane. ou em um carro e bebe até ficar totalmente demente. Spend his money to shove himself into that, and if he happen to go into it without the intoxication of liquor, then he'll spend every penny he finds in a doctor's office trying to find out what's wrong with him. Gasta seu dinheiro para colocar a si mesmo dentro daquilo, mas se ficou fora de si, sem a intoxicação da bebida, então ele gastará cada centavo que ele encontrar em consultório médico, tentando encontrar o que há de errado com ele. It doesn't make sense. Isto não faz sentido. If there would come a chicken hawk flying over the city, and I'd get my rifle, E se lá viesse um falcão voando sobre a cidade, e se eu apanhasse o meu rifle, and go out in my backyard e fosse para o fundo do meu quintal, and shoot this hawk, in 10 minutes from there I'd be in jail. e atirasse nesse falcão, dentro de 10 minutos eu estaria na cadeia. They'd have me arrested for disorderly conduct, handling a firearm in the city, endangering people's lives with a rifle, shooting up in the air at the hawk. I might kill somebody, they'd say. Eles me teriam prendido por procedimento ilegal, manejando uma arma de fogo na cidade, pondo a vida das pessoas em perigo com um rifle. Por ter atirado para cima em um falcão, eu poderia ter matado alguém, diriam eles. He ought to be put away. And then they will sell a man enough liquor to get him drunk and stick him in a car that might kill a whole family full. And when he's caught, he's given $5 in cost. Premeditated murder. Ele tem que ser posto para fora. No entanto, eles vendem um homem suficiente bebida para embebedá-lo e o colocam num carro para poder matar uma família toda. E quando ele é apanhado, paga as despesas de $5. Um assassinato premeditado. What's the matter with the world? O que está acontecendo com o mundo? Something's wrong somewhere. Há algo errado em algum lugar. Now, going beyond the camp, beyond decency, beyond reason. Agora, saindo fora do arraial, fora da decência, fora do raciocínio. You notice our politicians today won't say nothing about reading the Bible in school. Vocês observem, nossos políticos hoje não dizem nada a respeito da leitura da Bíblia nas escolas. They're afraid they don't know which way the winds are blowing. They don't know whether to lose the vote or not. Eles estão com medo. Eles não sabem para que lado o vento está soprando. Eles não sabem se perderão ou não o voto.
We need another Abraham Lincoln. We need another John Quincy Adams. We need somebody who will stand up, regardless of which way the winds are blowing, and give their honest convictions. Today, a denominational preacher. Nós precisamos de outro Abraham Lincoln. Nós precisamos de outro John Quincy Adams. Nós precisamos de alguém que se ponha de pé, indiferente a que direção o vento esteja soprando, para dar sua convicção honesta. Hoje, um pregador denominacional, embora você lhe mostre na palavra a verdade, ele não sabe o que fazer. Ele tem medo de perder seu cartão de refeições. Nós precisamos de homens e mulheres hoje que estejam queimados com o Evangelho. Somebody that'll stand and tell their convictions, pouring out what's right and what's wrong. Alguém que se ponha de pé e mostre suas convicções, apontando o que está certo e o que está errado. Whether the word of God's right or whether the denomination's right. Se é a palavra de Deus que está certa ou se é a denominação que está certa. Jesus said, "Let every man's word be a lie and mine the truth." Jesus disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. Amen. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. So you see, they go beyond the camp of God's word to find their answer. Então veja você, eles vão além do arraial da palavra de Deus para encontrarem suas respostas. We was persuaded them from the camp of God's word, like he did Eve in the Garden of Eden. Satan has done the same thing today. Nós precisamos de o que os persuadiu do arraial da palavra de Deus, como ele fez a Eva no jardim do Éden. Satanás tem feito a mesma coisa hoje. All right, we find that people are persuaded to their dogmas and creeds without the camp, in their camp of dogma and creed. Correto? Nós encontramos isto. As pessoas são persuadidas com seus dogmas e credos fora do arraial e seus arraiais de dogmas e credos. They have a camp also. And that puts them into his camp. Eles também têm seus arraiais e aquilo os coloca em seu arraial. His is the camp of education, theology, works, doctor's degree, educational, personality, everything that's against God's word camp. Seu arraial é o da educação, teologia, engano, graus de doutores, educacional, personalidade, tudo é contra o arraial da palavra de Deus. God has a camp for his people. Deus tem um arraial para seu povo. The denomination has their own camp. As denominações têm seus próprios arraiais. 3,000 years ago, a man could meet God most anywhere. It was a common thing for a man to meet God. Há 3.000 anos atrás, o homem podia encontrar com Deus em quase todos os lugares. Era uma coisa comum para o homem encontrar com Deus. But why don't they meet him today? There's more people. Thousands times thousands and millions of more people than it was 3,000 years ago. Mas por que não o encontram hoje? Existem mais pessoas, milhares e milhares de pessoas do que existiu há 3.000 anos atrás. And yet, God is some ancient something that was talked about. E agora Deus é algo antigo do qual falavam a respeito. Some ancient history. É alguma história antiga. They don't meet God in person like they did many years ago. Eles não encontram a Deus em pessoa como eles fizeram há muitos anos atrás. As I said, 3,000 years ago. Como eu disse, alguns 3.000 anos atrás. They don't. It's not common for man to meet God. Eles não é comum um homem se encontrar com Deus. If a man talks about it, he's considered a crazy person, somebody that's lost their mind. Se um homem fala a respeito disto, ele é considerado como uma pessoa louca, alguém que perdeu sua mente.
is so uncommon to them. É tão incomum para eles. In the case of Abraham, and in his camp, No caso de Abraão e em seu arraial, why, it was almost an everyday occasion that Abraham met God. porque era uma ocasião de quase todos os dias que Abraão encontrava com Deus. He talked to him. E ele falava com ele. Not only that, but when they went down in the Gerar to sojourn, we find out down there that God was in the camp with Amalek, a Philistine. Não somente isto, mas quando eles desceram, passaram por Gerar, encontramos que Deus estava lá embaixo no arraial de Abimeleque, um filisteu. It was a very common thing. Era uma coisa muito comum. They lived in the camp of His presence. Eles viviam no arraial de sua presença. Today they live in their own camp. Hoje eles vivem em seus próprios arraiais. And they haven't got nothing to do with God's camp. E não têm obtido nada que tenha a ver com o arraial de Deus. They want nothing to do with it because it's fanatically to the world. Não querem ter nada a ver com isto, porque é fanatismo para o mundo. It's fanatically to them. But remember, when God fixed the first camp for people, He fortified them with His word. É fanatismo para eles. Mas recordem, quando Deus fez o primeiro arraial para o povo, Ele os fortificou com sua palavra. He always does. But today, in their camps, they don't do it. That's the reason you don't hear so much about God. Ele sempre o faz, porém hoje em seus arraiais eles não fazem isto. Esta é a razão pela qual você não ouve tanto a respeito de Deus. Now, I believe that if the camp is Moses, how he met Moses in the wilderness. Ora, eu creio que o arraial, como Moisés, como ele encontrou com Moisés no deserto. Moses had a camp out there where he was feeding his father's lost sheep Jethro on the backside of the desert. Moisés tinha um arraial lá fora, onde ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, lá atrás no deserto. And one day, to this old 80-year-old sheep herder, he seen a light or a pillar of fire in a bush burning. E certo dia, este velho pastor de 80 anos de idade, ele viu uma luz, ou uma coluna de fogo em uma sarça ardendo. And he met God, a man that was running from God. E ele encontrou com Deus, um homem que estava correndo de Deus. The next day, sometimes meeting God makes you do things unusual. No dia seguinte, às vezes, o encontro com Deus te faz fazer coisas incomuns. Moses is very unusual the next day. He had his wife sitting astraddle of a mule with her baby on her hip and his long beard down with a crooked stick in his hand, going down to Egypt to take the nation over. Moisés estava muito incomum no dia seguinte. Ele havia montado sua mulher em uma mula, com um bebê em seu colo e sua longa barba dependurada, com um cajado em sua mão, descendo para o Egito para vencer a nação. Now that was a ridiculous sight. Agora, aquela era uma cena ridícula. Where are you going, Moses? Going to Egypt. What for? Onde vai, Moisés? Vou para o Egito. Para quê? Take it over. Para vencer. He had met God. Ele havia encontrado com Deus. A one-man invasion. A invasão de um homem. It seemed awful strange. Isto parecia terrivelmente estranho. But the thing of it was, he'd done it. Because he had met God. Mas a coisa era, ele o fez, porque ele havia encontrado a Deus. Just like one person going to take Russia over. That's all you need. One person in the will of God. A mesma coisa de uma pessoa ir vencer a Rússia. Isto é tudo que necessita, uma pessoa na vontade de Deus. Moses is in the will of God. Moisés estava na vontade de Deus. And a crooked stick he had in his hand, not a sword, a stick. E com o cajado que tinha em sua mão, não uma espada, mas um pau. The unusual things God does. As coisas incomuns que Deus faz. But remember, Moses had to get out of the camp that he had been living in to do this. Because he had been down there with a whole army and couldn't do it. Mas lembre, Moisés teve que sair do arraial em que estava vivendo para fazer isto, porque ele havia estado lá com todo o exército e não pôde fazer isto.
with all the armies of Egypt. He couldn't do it, but one day God invited him into his camp. He said, "Who are ye?" Com todos os exércitos do Egito, não pôde fazê-lo. Mas um dia, Deus o convidou ao seu arraial. Ele disse, quem és tu? That I am that I am. Not I was or will be. Present tense I am. Ele disse, sou o que sou. Não, sou o que era, ou serei. No presente, eu sou. I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. Sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. I've heard the people's cry, and I remember my promise. Tenho ouvido o clamor do povo, e eu recordo de minha promessa. And this is the time for this to be fulfilled. I'm sending you down, Moses, with this stick that's in your hand. What was it? E este é o tempo para que isto seja cumprido. Estou te enviando, Moisés, com este cajado que está em tua mão. O que foi isto, ele? Now the people thought he was crazy. Ora, as pessoas pensavam que ele era louco. But what had he done? Got out of his own camp. Mas o que havia feito ele? Saiu de seu próprio arraial. Pharaoh educated him 40 years in the school camp, and he failed. And it had taken God another 40 years to get it out of him. Faraó o educou 40 anos no arraial escolar, e ele abandonou. E isto tomou a Deus outros 40 anos para tirar isto dele. All of his education and all of his theology that he'd been taught, it had taken 40 years to get it out of him. And then God used him 40 years. Toda a sua educação e toda a sua teologia, as quais lhe haviam sido ensinadas, Deus precisou de 40 anos para tirar isto dele. Então Deus o usou por 40 anos. God has an awful time preparing his man. But you see, he never could get Moses, a hold of Moses, till Moses got out of his own man-made camp. Amen. Deus tem um tempo terrível preparando seus homens. Mas, vê você, ele nunca pôde conseguir Moisés, segurar Moisés, até que Moisés saiu de seu próprio arraial, feito por homens. From the military way of doing it, and the natural way of doing it, onto the supernatural way of doing it. Da maneira militar de fazer isto, e da maneira natural, para a maneira sobrenatural de fazê-lo. Then when he got in that camp, God could use him. Então, quando ele entrou naquele arraial, Deus pôde usá-lo. Now, we find out that in this wilderness, we notice when they've taken their stand and come out of Egypt into God's camp. Ora, encontramos que neste deserto, observamos quando eles tomaram suas posições e saíram do Egito para o arraial de Deus. Come out of the camp of the priest, and all them saying, sell yourself for slaves for the rest of the time. When Moses the prophet came down and vindicated the word of God was at hand. Saíram do arraial dos sacerdotes e todos eles dizendo, tomarás tu por escravo para sempre. Quando o profeta Moisés desceu e vindicou a palavra de Deus que estava à mão. That God who made the promise was there to deliver the people. Aquele Deus fez a promessa. Estava lá para libertar o povo. They moved from the camp that they were in into the camp of God's promised word of the hour. Eles mudaram do arraial que estavam para o arraial da palavra prometida de Deus para aquela hora. They believed that prophet because the sign of vindication was proven that it was exactly the word of God. Eles creram naquele profeta porque o sinal de vindicação estava provando que era exatamente a palavra de Deus. And the things he did prove that it was right, and the pillar of fire followed him along. Proved that it was the word of God. E as coisas que ele fez provaram que ele estava certo, e a coluna de fogo seguiu, provou que era a palavra de Deus. Now, in this camp, miracles, signs and wonders was in this camp. Agora, neste arraial, milagres, sinais e maravilhas estavam neste arraial. He moved them out into the wilderness. They left their natural camp. Eles saíram do deserto. Eles deixaram seus arraiais naturais. They left the mud camp. They left the camp made with straw and brick to dwell
in tents out in the wilderness where there was no grain or nothing else. Eles deixaram os arraiais de barro, deixaram o arraial de palha e tijolos para habitar em tendas fora no deserto, onde não havia nenhum grão de nada. Sometimes God asks us to do foolish things to our own thinking. Às vezes Deus nos pede para fazermos coisas loucas aos nossos próprios pensamentos. If you ever leave the camp of your own reason, that's the place you'll find God. E se alguma vez você deixar o arraial de seu próprio raciocínio, este será o lugar onde encontrarás a Deus. Notice, as they went out into the wilderness, there were miracles, signs when they moved into this camp. Observem, quando eles saíram para o deserto, lá houve milagres, sinais, quando eles saíram para este arraial. Now remember, they left Egypt's camp and moved out into the wilderness with God's camp. Agora recordem, eles deixaram o arraial do Egito e foram para o deserto, para o arraial de Deus. How do you know it was? God said your people shall sojourn for 400 years. Como você sabe que foi assim? Deus disse, teu povo peregrinará por 400 anos. But I'll bring them out with a mighty hand, and I'll give them this land here. Mas eu os trarei para fora com mão poderosa e lhes darei esta terra aqui. And they were on their road by a vindicated light, a vindicated prophet, with signs, wonders that God was in the camp, and they were on their road. E eles estavam em seus caminhos através de uma luz vindicada, um profeta vindicado, com sinais e maravilhas, porque Deus estava no arraial e eles estavam em seu caminho. They had a pillar of fire, they had a prophet, they had manna, they had living waters. Amen. Amen. Eles tinham a coluna de fogo, tinham um profeta, tinham o maná, tinham águas vivas. Amém. They had changed campgrounds. Tiveram possibilidade que mudaram de acampamento. They had to do it. They couldn't see those things in Egypt. They had to change the campgrounds in order to see the supernatural. Tiveram que fazer isto lá no Egito. Não podiam ver aquelas coisas. Tiveram que mudar seus acampamentos em ordem para verem o sobrenatural. So will the people of this day O mesmo terão que fazer as pessoas deste dia. have to change the camp from them denominations that say the days of miracles is past. There's no such a thing as the baptism of the Holy Ghost, and all these scriptures are wrong, and they were for another age. Os dias de milagres passaram, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. E todas estas escrituras estão erradas e elas eram para outra era. You'll have to change your campgrounds. Go beyond that camp to where all things are possible. Você terá que mudar seu arraial para onde todas as coisas são possíveis. All of them was vindicating his presence in the camp. Todos eles estavam vindicando sua presença no arraial. Now notice, then they made a man-made camp of traditions and creed after Moses was dead and Vejam, então, eles fizeram um arraial feito pelo homem de tradições e credos depois que Moisés morreu. God dealt with the people for many years. E Deus tratou com o povo por muitos anos. God not in his camp anymore, in their camp, because they made a camp, self-made camp. Deus não está mais em seu arraial, em seus arraiais, porque eles fizeram para eles mesmos um arraial feito para si mesmos. Remember, when they were called out of Egypt, God provided them a prophet, provided them a sacrificial lamb. Recordem, quando eles foram chamados fora do Egito, Deus proveu para eles um profeta, um cordeiro para o sacrifício. Provided them all they had need of, a word, a sign, a miracles, a prophet to lead them, an atonement to take care of them, the pillar of fire to lead them. Tudo o que necessitavam, uma palavra, um sinal, um milagre, um profeta para guiá-los,
uma expiação para protegê-los, a coluna de fogo para guiá-los. And when they got out into the wilderness, they still wasn't satisfied. E quando eles saíram para o deserto, eles ainda não estavam satisfeitos. They wanted something they could do themselves. Grace had provided that. Eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. A graça havia provido aquilo. Now they want something to do themselves, so they can make them an organization, fuss and fight and stew who is going to be high priest and who would be this, that, or the other. Mas eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer, uma organização, e se agitarem, brigarem e se preocuparem com quem seria o sumo sacerdote, quem seria isto, aquilo e aquilo outro. One day God said, Moses, separate yourself from them, and he just swallowed them up. And the gainsaying of Korah. Um dia Deus disse, Moisés, separa-te deles. E ele simplesmente os engoliu na contradição de Coré. Now notice, all these signs and wonders vindicate his presence. Agora observem, todos esses sinais e maravilhas vindicaram sua presença. Then man made himself a camp of creed and tradition. Então o homem fez para si mesmo um arraial de credos e tradições. Not God's camp of his word, a camp of their own. Não o arraial de Deus e sua palavra, um arraial de si mesmos. He had to leave them, for he is the word. Ele teve que deixá-los, porque ele é a palavra. He cannot stay where people are taught out of this word. God cannot stay in the camp. Ele não pode permanecer onde as pessoas estão sendo ensinadas fora desta palavra. Deus não pode permanecer no arraial. He can't. He never did. Ele não pode. Ele nunca o fez. He must stay exactly where his word is. Ele deve estar exatamente onde está sua palavra. When he had to leave that camp then, of that whole gang of people that he brought up out of Egypt, he only dwelt among his prophets. Quando ele teve que deixar aquele arraial e todo aquele grupo de pessoas, as quais ele havia tirado para fora do Egito, ele somente habitou entre os seus profetas, to whom his word came. Para os quais veio sua palavra. The word came to the prophet to vindicate the hour. A palavra veio ao profeta para vindicar a hora. He dwelt among the prophets and revealed to the prophets how they cursed the people and cursed the things, and God taught them his commandments and the way of life. Ele habitou entre os profetas e revelou ao profeta como eles amaldiçoaram, como as pessoas haviam amaldiçoado a coisa. E Deus lhes ensinou seus mandamentos e o modo de vida. And the people was always against it and persecuted the prophet and finally stoned him or sawed him to pieces and got rid of him. E as pessoas estavam sempre contra isto e perseguiram o profeta e finalmente o apedrejaram ou lhe serraram em pedaços e se livraram dele. Jesus said, which one of the prophets didn't your fathers murder? Jesus disse, quais dos profetas vossos pais não assassinaram? Which one of them, of the just ones that was sent to them, and said, the works of your father you'll do? Cada um dos justos que eles foram enviados, vós fazeis as obras de vossos pais. He wasn't talking to communists. Ele não estava falando a comunistas. He was talking to priests, Ele estava falando com sacerdotes, denominational people, pessoas denominacionais, Pharisees and Sadducees. fariseus e saduceus. I suppose his voice wouldn't change very much tonight, only be a little worse maybe to them. Eu suponho que sua voz não mudaria muito nesta noite. Talvez seria somente um pouquinho pior para eles. Now, we find out that he dwelt then among his prophets. Agora nós encontramos que ele habitou entre seus profetas. He then became a stranger to them, for he dwells only in his word to confirm it. Logo então ele se tornou um estranho para eles, pois ele habita somente em sua palavra para confirmá-la. The Bible said that he watches over his word to confirm it. A Bíblia diz que ele guarda sua palavra para confirmá-la. He's trying to find someone. If he can just get a half-hearted man like Samson, Ele está tentando encontrar alguém. Se ele simplesmente conseguir um homem indiferente como Sansão,
Samson surrendered his strength to God, but he gave his heart to Delilah. Sansão rendeu sua força para Deus, mas ele deu seu coração para Dalila. That's the way that many times we do today. Just give something to God, but not all, but God wants all of us. Esta é a maneira como fazemos muitas vezes hoje. Damos somente algo para Deus, mas não tudo. Mas Deus quer tudo de nós. Like an insurance policy. When you get an insurance policy, you might as well get full coverage. Como a apólice de seguro. Quando você recebe uma apólice de seguro, você pode perfeitamente receber um seguro total. And that's what this blessed assurance does for us. It's a full coverage policy. It covers all we have need of here in this life, and our resurrection and eternal life. It includes everything. E isto é o que este abençoado seguro faz para nós. É um seguro total. Isto cobre tudo que temos necessidade aqui nessa vida, e nossa ressurreição e a vida eterna. Isto inclui tudo. Notice, God stayed out of their camp then for 400 years. Why? He had no more prophets. Observem, Deus permaneceu fora de seus arraiais 400 anos. Por quê? Ele não teve mais profetas. From the prophet Malachi to the prophet John, 400 years, there's not one turn of a wheel that Israel done. Do profeta Malaquias ao profeta João, 400 anos. Não houve coisa alguma que Israel fez. God was out of the camp. Deus estava fora do arraial. They put him out by their creeds and their selfishness and their difference towards the Word. Eles o colocaram para fora por causa de seus credos e seus egoísmos e suas indiferenças para com a palavra. 400 years without the Word. 400 anos sem a palavra. From one prophet to another he journeyed, until the last prophet was Malachi, and then there was another prophet for 400 years. De um profeta a outro ele peregrinou até o último profeta, que foi Malaquias, e então lá não houve outro profeta por 400 anos. And then God came on the scene again. E então Deus entrou em cena outra vez. One day he walked among them again. Um dia ele andou no meio deles outra vez. But their traditions had so took his place among them, he was a stranger to them. Mas suas tradições haviam tomado seu lugar de tal maneira no meio deles, ele era um estranho para eles. The traditions of the fathers As tradições dos pais had washing pans and the way to groom their hair and wear the certain buttons on their coat and their certainly priest robes, and one's a staunch Pharisee and the other's a Sadducee. lavando panelas e a maneira de enfeitarem seus cabelos e usarem certos botões em suas capas, e certamente puseram lã em seus mantos, e um constante fariseu, e o outro é um saduceu. And that had taken the place of the Word among those men, to when God visited them, he was a foreigner. E aquilo havia tomado o lugar da palavra no meio daqueles homens, até que Deus os visitou. Ele era um estrangeiro. May I say this with love and respect, but to drive it home. Deixe-me dizer isto com amor e respeito, mas apresentando-lhes uma prova. It's the same thing today. É a mesma coisa hoje. It hasn't changed a bit. Não tem mudado nem um pouquinho. When he comes among the people in his power and manifestation to prove that his word's the same yesterday, today, and forever, because he is the Word. Quando ele vem entre as pessoas em seu poder e manifestação para provar que sua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre, porque ele é a palavra, The people say, a fortune teller, as pessoas dizem, um leitor de sorte, a Beelzebub, a Jesus only, or Beuzebu, um simples Jesus, something like that. Some classy,
somewhere. Ou algo assim, alguns te classificam de algo mais. But it has to be that way. Mas isto tem que ser desta maneira. See, we haven't had a prophet now for almost 2,000 years. Vem, nós não temos tido um profeta agora por quase 2.000 anos. The Gentiles didn't get one, you know. Promised at the end. Os gentios não tiveram um, vocês sabem, prometido para o fim. Now, we know that by Scripture. Agora nós sabemos disto através das Escrituras. We know that also by history, that this is promised to us. Nós sabemos que também pela história que isto é prometido para nós. Now, after 400 years, God walked right among them one day. According to the Scripture, He was to be made flesh and dwell among them. Agora, após 400 anos, Deus andou exatamente no meio deles um dia. De acordo com as Escrituras, Ele era para ser feito carne e habitar no meio deles. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Seu nome era chamado Consolador, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Pai da Eternidade. And when He came among the people, they said, "We'll not have this man rule over us." E quando ele veio no meio das pessoas, elas disseram, nós não teremos este homem nos dirigindo. What fellowship card does he pack? Que cartão de companheirismo carregava ele? What denomination sent him? Qual a denominação que o enviou? He had no cooperation. Every church he went to, they throwed him out. Ele não obteve nenhuma cooperação. Em cada igreja que ele ia, eles o lançavam fora. They had nothing to do with him because he wasn't one of them. Eles não tinham nada a ver com ele, porque ele não era um deles. And as it was then, so is it now. E como isto foi então, assim é agora. The Bible said the Laodicean church would put him on the outside and he was knocking trying to get in. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia o colocaria do lado de fora e ele estaria batendo, tentando entrar. There's something wrong somewhere. Há algo errado em algum lugar. Now, why? They had made their own camp. Agora, por quê? Eles haviam feito seus próprios arraiais. If they would have known the Word, they would have known who He was. Jesus said, if you search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, they are the ones that tell you who I am. Se eles conhecessem a palavra, eles teriam conhecido quem era ele. Jesus disse, se vós examinais as Escrituras, pois nelas tereis vida eterna, são elas que lhes dizem quem eu sou. That's what the Scripture says. Isto é o que as Escrituras dizem. Now, they testify of me. Agora, elas testificam de mim. And if I do not the works that was promised for me to do, E se não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, if I do not the works that my Father, the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. se não faço as obras de meu Pai, a palavra no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. Now, if I am that person, search the Scriptures and see what I'm supposed to do. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, se eu sou aquela pessoa, examine as Escrituras e veja o que estou suposto a fazer. And if I don't qualify, if my works, the works that the Word testifies, the Father testifies of me. Se eu não for capaz, se minhas obras, as obras que a palavra testifica, o Pai de mim testifica. If they don't vindicate who I am, then I'm wrong. Se eles não vindicarem quem eu sou, então estou errado. That's right. If you can't believe me, believe the Word, he said. The works that the Word produces. Isto é certo. Se não podes crer em mim, creia na palavra. Ele disse, as obras que a palavra produz. See, he was a stranger among them. They didn't know him. Vem, ele era um estranho no meio deles. Eles não o conheciam. We'll have nothing to do with this fellow.
Just an odd fellow that had been born down there in a stable somewhere. Nós não queremos nada com esse sujeito, simplesmente um estranho companheiro que nasceu lá embaixo no estábulo em algum lugar. They believed that his mother had this baby before that it was born, before it was had this baby from an illegitimate birth, rather. E eles criam que sua mãe teve este bebê antes que ele nascesse, ou antes dele teve este bebê de um nascimento ilegítimo, ou melhor. And then before the baby was born, that she went off and married Joseph, and he did that just to hold the black mark off of her. E então eles, antes do bebê nascer, ela saiu e casou-se com José, e ele fez aquilo simplesmente para tirar a mancha negra dela, seu caráter. Her character, and he become an odd sort of a fellow because he was an illegitimate born child, and that's the reason he was. And when he come out, what did he do? Tear down their creeds. E ele se tornou um sujeito de certa sorte, porque ele era um filho nascido ilegítimo, e esta é a razão que ele estava. E quando ele saiu, o que fez ele? Rasgou seus credos. Turn over their tables. Virou suas mesas. Beat them out of places. It's written. Hey. Lhes açoitou, lhes mandou sair daquele lugar e disse, está escrito. Amém. That ought to have told who he was. It is written. Aquilo deve lhes ter dito quem ele era. Está escrito. Well, they'd have nothing to do with such a fellow as that. Bom, eles não tinham nada a ver com tal sujeito como aquele. But way down deep in their heart, they knowed who he was. Mas lá no fundo de seus corações eles sabiam quem era ele. For Nicodemus plainly stated that. Pois Nicodemos declarou aquilo claramente. Rabbi, we, the Pharisees, we know your teacher come from God, for no man could do the things that you do except God be with him. Rabi, nós, os fariseus, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Why didn't they confess him then? It's because their camp had set its boundaries. It wouldn't let him in the camp and wouldn't let anybody go out to him. Porque eles não o confessaram então? É porque em seus arraiais havia uma fronteira e não permitiam entrar e nem deixavam que ninguém saísse para ele. They had their own camp. Eles tinham seu próprio arraial. He come by night when the gate was really closed. Ele veio à noite quando os portões estavam realmente fechados. But he found that he could met him anyhow. Yes. Mas ele encontrou que ele podia encontrá-lo de qualquer maneira. Same now. He's become a stranger, foreigner. Sim, o mesmo agora. Ele tornou-se um estranho, estrangeiro. They don't understand it. Why would this be and why would that be? When the Word itself testifies that this is exactly what's supposed to be done in this day. Eles não compreendem isto. Por que seria isto? E por que seria aquilo, quando a palavra testifica por si mesma que isto é exatamente o que tem que ser feito neste dia? How we went through it over and over. But it's the truth. Como nós passamos por isto vezes e vezes, mas é verdade. He was to them in their camp a fanatic. Ele era para eles em seus arraiais um fanático. A breaker of their traditions. Um rompedor de tradições. An upsetter of their churches. Um contrariador de suas igrejas. Really just a fortune teller of spirits is called Beelzebub. Realmente um simples leitor de sorte, um espiritualista chamado Belzebu. That's what he was. Isto é o que ele era. And I believe if he come among us today, e eu creio, se ele viesse no nosso meio hoje, he'd be the same thing to us. Ele seria a mesma coisa para nós. For we have traditions. Pois nós temos tradições. We have denominations. Nós temos denominações. We can't even get along with one another. Não podemos nem mesmo concordar um com o outro. Why? Por quê? There's
only one place that man can get along. That's under the shed blood, and the blood was shed as a germ of life to germatize this seed, the Word. Há somente um lugar que o homem pode concordar, e este é sobre o sangue derramado. E o sangue foi derramado como um germe de vida para germinar esta semente, a palavra. Outside of that, our denominational barriers will always keep people away. Fora disto, nossas barreiras denominacionais sempre conservarão as pessoas afastadas. But he'd be a stranger today. Mas ele seria um estranho hoje. He'd be called the same thing. Ele seria chamado da mesma coisa. He'd be acted. He'd be put out of the camp. And did you know the same Bible that said he'd be rejected, a man of sorrow, acquainted with grief, and they rejected, and we did esteem him, smitten, afflicted of God? Ele seria colocado fora do arraial. E você sabia, a mesma Bíblia que disse, pois ele era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e eles o rejeitaram, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. The very scripture that told that, the very prophet that sang out, my God, why hast thou forsaken me? A mesma escritura que diz, o mesmo profeta que clamou, Deus meu, por que me desamparaste? My bones, they all stare at me, they pierce my hands and my feet. Meus ossos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. When they were singing that hymn in the church, their sacrifice, the God that they thought they were serving, they were crucifying. Amen. So is it today. The very God. Quando eles estavam cantando aquele hino na igreja, o sacrifício deles, o Deus o qual eles pensavam estar servindo, estavam crucificando-o. O mesmo é hoje, o próprio Deus. Look what the prophet said, Amos, when he come into Samaria. Veja o que o profeta disse a Amós, quando ele veio até Samaria. And his little eyes narrowed as he come up over that, seen that sinful city, women laying in the street with man. E seus pequenos olhos se amiudaram, logo que ele viu ali, vendo aquela cidade pecaminosa, mulheres deitadas nas ruas com homens. Of modern America, when he looked up over, his eyes narrowed, and he had nobody to sponsor him. Uma América moderna, quando ele olhou para cima, seus olhos amiudaram-se e não tinha ninguém a apoiá-lo. He had no fellowship card. God had sent him. Would the people hear his message? No, they wouldn't hear him. Ele não tinha nenhum cartão de companheirismo. Deus o havia enviado. Ouviria o seu povo a sua mensagem? Não, eles não o ouviriam. But he prophesied and he said, the very God that you claim to serve will destroy you. Mas ele profetizou e disse, o próprio Deus que vocês reclamam servir vos destruirá. I say in the name of Jesus Christ, the very God that this nation claims to be a religious nation, the very God that they claim to serve will destroy them in their iniquity. E eu digo no nome de Jesus Cristo, o mesmo Deus que esta nação clama ser uma nação religiosa, o mesmo Deus que eles clamam servir, lhes destruirá com suas iniquidades. He'll destroy every denomination off the face of the earth. Ele destruirá cada denominação da face da terra, What they claim to serve. o que eles clamam servir. So, notice, he rebuked them, and they put him out of their camp. Então observem, ele os repreendeu, e eles o colocaram para fora de seu arraial. Jesus suffered without the camp. Jesus padeceu fora do arraial. He put him out of the camp, Eles o colocaram fora do arraial, outside, way beyond their camp. do lado de fora, além de seus arraiais. We find out that the Bible said in this last day, under this Laodicean age, they do the same thing. Nós encontramos que a Bíblia diz nestes últimos dias, sob esta era de Laodiceia, que eles fariam a mesma coisa. They would be put out of the camp. Eles seriam colocados fora do arraial. Now watch what he says to do now in closing. Agora, concluindo, veja o que ele diz para fazer. Put out of the camp, where the sacrifices was burned. That's where he belonged. He was the sacrifice.
colocado fora do arraial, onde os sacrifícios eram queimados. Isto é o que lhe pertenceu. Ele era o sacrifício. Now, brother, sister, do you know that each one of you all must sacrifice? Agora, irmão, irmã, vocês sabem que cada um de vós deve sacrificar? You must be God's sacrifice. Você deve ser o sacrifício de Deus. Sacrifice the things of the world. Sacrificar as coisas do mundo. Sacrifice your own pleasures of this world. Sacrificar seus próprios prazeres deste mundo. Sacrifice the things of the world. Sacrificar as coisas do mundo. You know the reason that people won't do it? Vocês sabem qual é a razão pela qual as pessoas não querem fazer isto? You know, a sheep. Você sabe, há uma ovelha. A sheep don't have but one thing to offer. Uma ovelha não tem nenhuma coisa a fazer a não ser a lã. And that's wool. And now he's not asked to produce or to manufacture some wool for this year. E agora a ela não é solicitado dar a lã. He's asked to bear wool. We're not asked to manufacture something. We're asked to bear the fruit of the Spirit. Não nos é solicitado manufaturar algo. Nos é solicitado dar os frutos do Espírito. That is, the inside of the sheep, what he is on the inside, makes the wool on the outside. Isto é o lado de dentro da ovelha. O que ela é do lado de dentro, faz a lã no lado de fora. And when a man has got Christ on the inside, it makes him Christ-like on the outside, not some artificial put-on. E quando um homem tem Cristo no lado de dentro, o faz ser tal como Cristo do lado de fora, não algo artificial colocado. Well, we find when that takes place, when Christ comes back, how is he treated? Just exactly like it was at the beginning. Bem, nós encontramos que quando aquilo toma lugar, quando Cristo retorna, como ele é tratado? Exatamente isto foi no princípio. Always has been. Sempre tem sido. So, he so rebuked them that they put them out of his camp and made him as a sinner, which he became sin for us. Então ele lhes respondeu, de tal maneira que eles lhe colocaram para fora de seu arraial e o fez como um pecador. Ele se fez pecado por nós. Now, after hundreds of years, yes, most 2,000 years, he's visit their camp again according to his promised word that he would do in the last days. Agora, após centenas de anos, sim, quase 2.000 anos, ele visitou seus arraiais outra vez de acordo com sua palavra prometida que ele o faria nos últimos dias. He's visit the camp again. Ele tem visitado o arraial outra vez. He's visit the camp to manifest this word today. Ele tem visitado o arraial para manifestar esta palavra hoje. Just like he visited back in that day, and he did in Moses' day. That was not Moses doing that. Moses was a man. It was Christ. Justamente como ele visitou naqueles dias, ele o fez nos dias de Moisés. Aquele não era Moisés fazendo aquilo. Moisés era um homem. Era Cristo. Look at Joseph, the life. Loved of the father, hated of his brothers. Veja José, a vida. Amado de seu pai, odiado por seus irmãos, porque ele era um vidente. Well, because he was a seer. And they hated him without a cause. That's the only cause they could hate him for. Perfect time for today, exactly. E eles o odiavam sem uma causa, pois aquela era a única causa pela qual eles podiam odiar. O tipo perfeito de hoje, exatamente. The church again. They hate the spiritual things. A igreja outra vez. Elas odeiam a coisa espiritual. And we find out that he was sold for 30 pieces of silver, supposed to be dead, took up and put in a prison house like Jesus was on the cross. One man lost and one man saved, and was taken from there to the right hand of Pharaoh. E encontramos que ele foi vendido por aproximadamente 30 moedas de prata. Creram que estava morto, foi tomado e colocado na prisão, como Jesus estava na cruz. Um homem salvo e o outro perdido, e foi tirado de lá para a mão direita de Faraó. It's exactly the way Jesus was done. Foi exatamente a mesma maneira que foi feito com Jesus. It was David. It went up through the streets a crying, rejected king, and sat up on the mountain weeping over Jerusalem. Foi Davi.
subindo as ruas chorando, um rei desprezado, e se assentou no monte lamentando sobre Jerusalém. That wasn't David. The son of David, a few hundred years after that, sat on the same hill and wept because he was a rejected king among his own people. Aquele não era Davi, o filho de Davi. Há poucas centenas de anos após aquilo, sentou-se no mesmo monte e chorou porque ele era um rei rejeitado entre seu próprio povo. It's Christ always. É sempre Cristo. And today, when it's prophesied that Christ must come into the camp, E hoje, quando está profetizado que Cristo deve entrar no arraial, you know what happened? It'll be just exactly like it was then. It's got to be that way to fulfill what the Word here promises He'll do. você sabe o que aconteceu? Será justamente como foi então. Isto tem que ser daquela maneira para cumprir o que a palavra aqui prometeu que ele fará. Now remember, Christ was in the age of Noah. Agora recordem, Cristo estava na era de Noé. That was Christ. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. The rejected word of the hour. Aquilo era Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra rejeitada da hora. Notice. And his prophecy of Revelation 3 found when he come in this last day, as he prophesied he'd come in this last day. And how did he find the church at Laodicea? Observem, e sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem nos últimos dias. Como ele profetizou que viria neste último dia, e como ele encontrou a igreja de Laodiceia, Rich, have need of nothing, rica, não necessitando de nada, and set as a queen, e assentada como uma rainha, and can see no sorrow, não vendo tristeza alguma, and put him outside the church. e coloca-o fora da igreja, Had no use for him. não tendo nenhuma necessidade dele. He went without the camp again. Ele saiu fora do arraial outra vez. But then she didn't know that she was naked, blind, and miserable, and knew it not. Mas então ela não sabia que estava nua, cega, miserável e sem saber. Again, if he come again in the same way as he was then, he would rebuke every woman that wore shorts. Outra vez, se ele viesse outra vez da maneira que ele estava então, ele repreenderia cada mulher que usa short. He rebuked every bobbed-haired woman, every painted face. Ele repreenderia cada mulher de cabelo cortado, cada face pintada, Every man that would be little enough to let his wife do that. cada homem que fosse suficientemente infantil para deixar sua esposa fazer aquilo. He'd still stand, he'd tear down every denomination there was and break up every creed we had. Ele continuaria, então ele rasgaria cada denominação que houvesse e romperia cada credo que tivéssemos. You believe he'd do it? He sure would. Crê você que ele faria isto? Certamente o faria. That's right. Isto é correto. What would they do with him? Put him out the camp. O que fariam eles com ele? O colocariam para fora do arraial. They sure wouldn't cooperate with him. No, sir. Claro que eles não cooperariam com ele, não, senhor.